Olá, pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast e vocês podem acompanhá-lo pelas plataformas, né? Praticamente todas as plataformas hoje disponíveis para áudio, a Spotify, iTunes, Castbox, Deezer e outras, vocês podem ouvir o áudio, né? E também pelo YouTube, e é legal dar uma curtida ali no YouTube para ir aumentando o nosso número de seguidores, né? E até porque vocês vão recebendo as mensagens quando a gente entra no ar com algum programa novo. No episódio de hoje, eu tenho um convidado aqui que há algum tempo a gente já vem tentando gravar e sempre aconteceram alguns contratempos, mas hoje ele está aqui, um cara que eu conheço há quase 40 anos, mais ou menos, se não 40, porque foi no início da Rádio Bandeirantes FM que ele aparecia lá para pegar ingressos para ir no ponto de cinema. Só explicando para as pessoas que pegaram a história mais recentemente, a Bandeirantes FM foi a rádio que foi pré-Ipanema, né? A gente ficou um tempo na Bandeirantes, de 80 a 83, e depois, em 83, é que surgiu a Rádio Ipanema, que foi uma continuação do que era a Bandeirantes FM. Eu estou falando do Carlos Eugênio Lisboa, que vocês conhecem como o KG, que me acompanhou durante a Ipanema, a gente vai falar sobre isso, mas também mais intensamente, eu diria, na pop rock, através do cafezinho, através de tantas coisas que a gente fez juntos ao longo desses anos. KG, tudo bem contigo? Prazer te receber aqui no BorbaCast. E aí, Mauro, tudo certo? Pô, finalmente a gente conseguiu, né? Depois de várias tentativas, como tu falou, a gente conseguiu estabelecer aqui um contato razoável, né? Para poder conversar e bater esse papo sobre a história, né? Uma história legal da qual a gente participou juntos, duas rádios muito legais da qual a gente fez parte, e realmente 40 anos se vão aí já, né? Quando eu ia incomodar vocês lá na porta da Bandeirantes, a Bandeirantes que ficava ali na José Bonifácio, né? Quase na esquina com a Santa Terezinha. Era o estúdio da Rádio Bandeirantes antes de virar Ipanema e se mudar para o Morro Santo Antônio. Né? Sim, e tu moravas ali perto, né? A uma quadra praticamente da rádio, né? Tu morava na esquina da Santa Terezinha com a Venâncio. Isso aí. Tinha o TV3, te lembra? Tinha uma locadora bem famosa, né? Sim. Ficava embaixo do meu prédio, o TV3. Eu morava no primeiro andar ali. Então, quando vocês começavam a falar, olha, eu tenho ingressos aqui, vocês nem terminavam de falar, eu já estava batendo lá na porta da rádio. Aí é covardia, né? Porque estava uma quadra ali correndo, né? Na Santa Terezinha ali. Tá bem, não, a gente vai situar um pouquinho melhor isso aí, mas só para atualizar as pessoas que te acompanham, hoje tu tá morando na Serra, né? Tu tá aí em Canela, né? Canela, exatamente. Cheguei da rádio agora. Na verdade, eu moro oficialmente em Gramado, né? Mas eu moro exatamente na divisa entre Canela e Gramado, tanto que onde eu moro aqui é mais perto o centro de Canela do que o centro de Gramado. Mas eu moro em Gramado, mas eu consigo ver da minha janela aqui, eu consigo ver a divisa, né? O pórtico ali que divisa Gramado e Canela, mas eu trabalho na rádio em Canela, a Rádio Clube fica em Canela. Certo. Bom, muita gente gostaria de morar aí, né, KG? Num lugar fantástico para morar, né? Tem várias vantagens. Assim, por exemplo, eu vendi um carro, não tenho mais carro. Então, eu vou de bicicleta trabalhar. Hoje, por exemplo, estava chovendo, aí eu pago um 99, um aplicativo, cara, dá R$6 daqui até a rádio, depois de volta, né? Mas, geralmente, eu vou de bicicleta. Então, eu tenho andado muito de bicicleta. Daqui tem pouca subida, assim, as subidas são mais tranquilas. Então, são várias modificações na minha vida, de modo de vida que eu fiz, que, na verdade, tu sabe como é que é, porque tu tem filhos, né? E depois que
eu tenho o meu filho está um pouco mais velho que os teus, né? O meu já foi tá morando na Inglaterra, o Arthur tá estudando na Inglaterra e tal. E depois que eles vão, cara, tu meio que diz, bah, agora eu vou, sabe? Agora eu vou cuidar de mim de novo, sabe? Então tu meio que renasce assim de uma certa maneira. E aí, cara, tu começa a cuidar algumas coisas, melhorar o teu nível de vida, sabe? Te alimentar melhor, respirar melhor. E isso a serra é muito bom para nesse sentido, né? Nunca me exercitei tanto, nunca tive uma vida tão sadia como eu tenho agora, né? Então, aqui na Serra está muito bom nesse sentido. Claro que a gente sente falta, né? De cinema, de toda a parada de Porto Alegre, né, que eu sempre vivi, teatro, shows e tal, mas pô, a gente está 1h30, né, de Porto Alegre daqui, então isso aí não tem muito problema. Agora na quarentena sim, né, mas aí isso espero que em breve a gente consiga superar. Sim. E deve ter aquela lareirinha amiga também, né? Eu ter, né? Porque senão, cara, aqui agora deve estar, para vocês terem uma ideia aí, uns 8 graus mais ou menos. Nós estamos umas 13h30 da tarde, né? Tá? Sim. Olha, quando não tem sol, a coisa aqui fica osca, tia. Então, a noite promete. 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 É aquele lençol térmico, sabe como é que é, né? E não é fiasco, hein? Não, KG, voltando então um pouco ali a nossa história, né? Então, tu era um cara que estúdio e aos poucos tu começou a te ligar ali com as pessoas da rádio e tu levava discos também pra gente tocar, né? Então, assim, na verdade, tu já era um cara ligado em música e especialmente em rock, né? Porque tu ouvindo a Bandeirantes, evidentemente, tu já te identificava com a programação da rádio, né? E tu já era dessa, digamos, tu já tinha sido cooptado pelo rock naquele momento ali. Que na verdade, assim, a gente sempre ouviu muita música em casa, né? Minha família sempre ouviu muita música em casa. A gente ouvia mais música do que via televisão quando eu era piá, assim. Quando eu e meu irmão éramos pequenos, a gente ouvia mais música do que via... O que era uma coisa meio... Não era muito comum nas famílias brasileiras, né? Porque o pessoal sempre viu muita televisão aqui no Brasil. E a gente sempre ouvia música, muita música, né? Então... só que aí, claro, o pai e a mãe gostavam mais de MPB, né? Tinha aquela coisa de a Maria Creuza, a mãe adorava a Maria Creuza, e aí tinha Gal Costa, o Chico Buarque, Caetano, aquela galera toda, né? Então o rock para mim chegou um pouco depois que eu fui para o colégio e tal. Eu comecei a ter contato com Beatles, obviamente, né? Que foi a primeira banda que me chamou a atenção, mas eu já gostava de algumas músicas dos Beatles que eu conhecia. O Roberto Carlos, né? A fase Iê do Roberto Carlos, que não deixa de ser um pouco rock na época da Jovem Guarda, eu já gostava muito e tal. Mas o rock mesmo, realmente, eu descobri muita coisa com o Barão, né? O Barão foi meu professor de entrada, assim, o Estúdio 576 que tinha, que era um programa fantástico. Assim, eu me lembro que o Lou Reed, que é um dos meus grandes heróis, que tu sabe bem, né? Eu me lembro que ele falava o poeta maldito do rock, aí começava com Walk on the Wild Side, e eu achava o máximo aquilo, eu achava fantástico. Então, o Barão foi minha porta de entrada para o rock, né? A partir daí que começou tudo. Eu também conheci muita coisa do rock mais pesado com o Barão. Ele era o mestre. Ele já tinha, né, os discos. Aliás, ele entrou na rádio por isso, né? O Barão. Porque quando a gente começou a Bandeirantes, a gente tocava muito MPB, assim, né? Isso A aí. rádio não era uma rádio de rock. Ela tocava algumas coisas, assim, né? A gente tocava algumas coisas. Tocava umas coisas que tinham a ver com rock, mas não era uma rádio roqueira, assim. É verdade. E o Barão um dia chegou lá e disse: pá, velha, vocês a fuder a rádio, mas tá faltando o rock pesado. E já levou os discos embaixo do braço, né? Já chegou lá com. E aí que eu comecei a olhar aquilo, assim, o Led Zeppelin, né? O Clapton, os primeiros.
E então o Barão foi o cara que ficou, era o cara do rock, né, na Bandeirantes. Mas é aquilo que tu falou, a Bandeirantes tocava muita música brasileira que não tocava nas outras rádios, né? Então, Belchior, por exemplo, Zé Ramalho, Fagner, os Fagner era antiga, Simone, tinha uma música da Simone que eu achava fantástico, que era aquela da cigarra, né? Te Sim, lembra? Cara, essa fase da Ipanema era demais, cara. Mas realmente era uma rádio mais alternativa do que roqueira, né? Tocava sim, coisas que não. E fora o rock gaúcho. O rock gaúcho não, a música gaúcha, desculpa a cacofonia, né? Mas a música feita aqui no Rio Grande do Sul, né? Ney Lisboa, Bebeto Alves, Nelson Coelho de Castro, toda essa galera, Vitor Ramil, e aí depois o rock, né? sim. Mas era muita coisa de MPB, assim, e de pop também, né, Mauro? Que eu acho que tinha James Taylor, eu ouvia, Cat Stevens, né? Essa galera toda aí. Sim. Pois então, a gente vai seguindo então na história e aí fomos para o Morro lá, quando a Bandeirantes comprou a difusora, né? Uhum. E aí a Rádio Bandeirantes, que eu estou falando aqui, que inaugurou em 1980, ou seja, o ano passado fez 40 anos, né? Da Rádio Bandeirantes. E a gente subiu o morro, então, e aí surgiu a Ipanema, né? E tu subiu o morro junto, né? Tu ia lá. Claro. O ouvinte fiel, chato, né, daqueles. E aos poucos tu começou a fazer participações na rádio, né? Tu fazia folga, tu começou a fazer folgas, férias, foi entrando assim, né, para a equipe da rádio, mas efetivamente tu entrou quando eu saí, né? A tua contratação. A contratação. Não me lembro, Mauro. Eu não sei se foi quando tu saiu. É que quando tu saiu, eu fui para tarde. Mas Sim. eu já fazia de manhã junto com o Vitor Hugo, né? A gente abria a rádio, eu e o alemão, e tu ainda estava lá, né? Tu ainda estava na Ipanema. Sim. Então eu fui contratado, tu ainda estava lá. Acho que a gente trabalhou juntos ali na Ipanema, eu como contratado, acho que um meio ano mais ou menos. Certo. E Agora a gente vai clareando a memória, né? O que aconteceu foi que o Newton chegou. Quando eu falei para o Newton que eu ia sair da Ipanema, ele ficou assim, pá, e agora quem eu vou colocar no teu lugar? Ele estava realmente, ele não estava preparado para aquilo, né? E aí eu disse, olha, eu sugiro o KG, né? é o horário da tarde, né? Tu fazia o horário, Sim, a hora do rush também, das né? 3 às 7 eu fazia. Pô. E aí ele aceitou a sugestão e te colocou no horário da tarde, né? Depois eu te ouvia fazendo o meu horário, me dava uma certa dor. Eu imagino, mas tu sabe que teve um episódio que eu me lembro direto, como se fosse hoje, assim, porque a gente saía para tomar cerveja, até a gente, né, a gente tinha uma relação de amizade fora da rádio, né? E aí eu me lembro quando tu falou que tinha sido convidado pela Felusp para ir trabalhar lá, né, na Ubra, né? Que era uma rádio emergente, que estava começando e tal, e que a proposta era muito boa, mas que tu tava assim com o coração dividido, né? Porque eu me lembro que tu falou assim e tu quase foi às lágrimas, assim, com aquele momento assim que era ter que sair da Ipanema, né? Que foi uma rádio que tu praticamente fundou junto com o Newton, né? E com toda a galera e tal. E eu me lembro como eu percebi que foi difícil para ti ter que tomar aquela decisão de sair da Ipanema e ir para a Felusp, né? Foi muito difícil, cara. Inclusive, eu me arrependi depois. Né? Antes da rock, né? Antes da Pop Rock, sim, porque a Pop Rock veio só depois. Claro. Eu tive vários momentos assim que eu me arrependi de ter saído, porque depois que eu saí é que eu vi que ia ser muito difícil, né? Porque eu ia ter que concorrer com a Ipanema, que era a rádio que eu me sentia em casa, que era, né?
uma coisa muito... O vínculo era muito grande, era muito além de um emprego, né? Claro, claro, para todos nós, né? Eu sei É. que um pouco depois de ti, mas eu senti isso também. E quando eu saí também doeu, não, mas foi tu me convidou para ir para a Felusp, né? Também me doeu muito, eu me lembro que foi uma semana que eu passei assim com uma bola no estômago, sabe? Umas coisas assim que é. Mas isso era Ipanema, né? Isso é uma coisa que a gente tinha uma identidade com a rádio que, além disso, assim, tudo bem, a gente precisava trabalhar, precisava ganhar uma grana, viver, né? Mas a gente estava ali porque também era uma espécie de uma causa que a gente defendia, né? Isso aí, exatamente. Tipo, Isso, tipo, tipo os caras do filme, aqueles piratas do rock, né? o pessoal ficava num barco, né, ao redor de Londres ali, Só pelo rock and roll. só pelo rock and roll, só pela causa. Pois é, mas na verdade, assim, a gente chegava um momento em que a gente precisava buscar, né, outras alternativas Claro. para a vida, né, financeiras, etc. E aí, bom, aí as coisas foram acontecendo. Mas tu falou ali eu tenho um cara aqui que mandou uma pergunta para ti, tá? Eu vou colocar o áudio. E Tá, depois, na edição, a gente vai colocar o vídeo. tá. Vai aparecer ele falando. Mas só para tu poder responder, É, já que a gente está falando dessa época, então eu vou rodar de surpresa aqui para ti. tá. Duas perguntas de um sujeito que tu vai logo identificar aqui. Ô, Mauro Borba, como é que tu tá? Tranquilo? Grande Mauro Borba. Recebendo aí então meu compadre Cajirina. Ô, tem uma perguntinha pro Cajirina, uma não, duas talvez, né? O Cajirina é meu compadre e tal, meu parceiro e tal, mas casou muitas vezes. Queria saber por que ele gosta de casar tanto. E a segunda pergunta é um casamento deles com a filha do coronel. Ele não nos convidou. Queria saber se ele tinha vergonha de nós ou se ele ficou com vergonha que nós fomos para a porta do casamento no dia. Bah! Foi um vexame. Todo mundo olhava para trás, ninguém olhava para ele. Abraço para vocês, amo vocês. Compadre Vitor Hugo, velho. Tá aí duas perguntas para ti agora. Por que tu casa tanto? Não, agora deu, agora chega, né? Chega. O episódio lá do casamento é que não convidei ninguém, na verdade. Foi uma cerimônia só na igreja e tal. Eu nem era muito no lance da igreja, mas a Denise, na época, que foi nossa colega, a Denise, né? Sim. Fez questão e tal. Eu digo, tá, então vamos lá e tal. E aí eu não quis convidar ninguém, porque eu me lembro que chovia píncaros no dia. Chovia píncaros naquele dia. O Grêmio estava disputando o jogo de ida da final da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Eu acho que foi 93, Grêmio e Cruzeiro no Olímpico. O jogo de ida. Depois o Grêmio perdeu lá no Mineirão, o jogo de volta, e acabou ficando com o vice-campeonato. Me lembro direitinho disso. E eu não fui no jogo, Mauro. Eu não fui no jogo. Tu preferiu casar, cara? Na igreja. Isso... O alemão nem sabe, o alemão nem lembra dessa, eu acho. Isso é uma grande declaração para a história. O KG não foi no jogo do Grêmio para ir casar. Não, final, né? Enfim. Isso aí é a primeira grande revelação do nosso programa aqui. Bom, mas aí seguindo mais ou menos numa ordem cronológica, assim, né? Eu saio da Ipanema em 92 e daí o KG entra no meu lugar na tarde da Ipanema. Bom, passada toda a crise emocional de sair, etc., eu fui para a Felusp e a gente fez várias tentativas na Felusp e não conseguíamos, assim, né, por uma série de razões que até eu abordo no meu livro lá,
que a gente não conseguia superar a Ipanema ou chegar perto da Ipanema na concorrência direta que se estabeleceu entre as duas rádios, porque esse era o objetivo, né, da Ubra na época, né? E aí, nesse meio tempo, o KG acaba saindo da Ipanema e indo trabalhar com a gente na Felusp, isso ainda antes de se tornar pop rock. Tu saiu da Ipanema também pelo mesmo motivo que eu, assim, para buscar outro horizonte, ou foi financeiro? Não lembro se eu te convidei ou se tu me falou que estava a fim de sair, essa parte eu não lembro direito. Foi tu que convidou, foi tu que me convidou para ir, que estava montando um novo projeto e tal, e eu realmente, a gente estava meio estagnado lá, né, aquela coisa, e aí eu estava a fim de tentar alguma coisa nova. Eu via na Felusp uma possibilidade de crescimento de alguma coisa, enfim, de alguma coisa que me desse algum tipo de... Não só a parte financeira, que também era melhor, né? Mas o fato de trabalhar na Ubra, de ter de abrir algumas outras portas, né? Enfim, isso aí me atraiu bastante. Uma universidade que, né, a Ubra dispensa maiores apresentações, né? Sempre. E estava eu não sei, eu acho que estava no início da Ubra, né, Mauro? Me ajuda aí. Eu acho que a Ubra estava chegando aqui, era uma universidade nova ainda, né? Ela não era tão nova, mas assim, naquele tamanho que ela estava, era recente, né? Ela cresceu muito naquele período ali, né? Então, isso tudo me atraiu, né? De ter essas novas possibilidades de trabalhar num campus, sabe? Toda a parte de universidade mesmo, enfim, tudo isso me atraiu, né? É uma novidade, alguma coisa nova. Ia dar uma guinada na minha carreira, por isso que eu aceitei. E também trabalhar com vocês, né? Tu, o Jimmy já trabalhava lá, são colegas que eu tive e que eu ia voltar a trabalhar e gente que eu gostava muito, assim, então, que eu gosto muito, né? Então, por isso que eu aceitei trabalhar com vocês lá. Quem mais estava na rádio quando tu chegou lá? O Maurício já estava? Não, o Maurício entrou depois. O Maurício entrou porque tu fez um concurso, te lembra? Sim. Você entrou naquele concurso que tu fez, mas quem estava lá era o Estácio estava lá, o Jimmy também, deixa eu ver, acho que o Benin, né? O Benin já estava lá. O Benin, o Ronaldo Fossati, eu acho. O Ronaldo Fossati, exatamente, era a turma da rádio. E depois tinha o PH, né, o pessoal do surf, lá dos esportes radicais. Eu não sei se eu estou me esquecendo. O Arthur, né? O Arthur de Faria, acho que não estava. O Arthur estava, sim. Então era essa galera aí. Certo. O Maurício, inclusive, eu achei a fita cassete com o teste dele. E, cara, a gente botou uma vez no cafezinho, foi muito engraçado colocar o teste do Maurício. O Maurício que depois sairia junto contigo, né, para Pop Rock. Aliás, para Atlântida, né? Para Atlântida, mas uma vez, falando rapidinho sobre uma vez eu achei uma fita minha aqui que eu tinha as notícias da gangue, te lembra? Que Sim. Tinha na Ipanema. Meu Deus, era na época do Collor, eu tava lendo sobre, e a gente ganhava, acho que era a Mary Mesari que redigia, né, as notícias, e vinha naqueles papelzinho pardo, né, que a gente ganhava com batido à máquina, né. Cara, eu ouvi aquilo, eu digo, meu Deus do céu, mas quem é que ouve uma coisa dessa? Um horror, mas assim, ó, mas pavoroso a minha locução, eu como William Bonner, ele tava um horror, cara, mas terrível. Mas enfim, fecha parênteses aí. Mas era legal as notícias da gangue, né? Porque tinha uma linguagem muito crítica, ao mesmo tempo lembrava um pouco aqueles textos da Rádio Continental, né? A Continental AM, né? Que foi antes da Ipanema, que tinha aquela linguagem meio sarcástica, assim, de dar umas alfinetadas bem humoradas, assim. E o texto era da Mary, né? A Mary escrevia muito bem, né? A Mary escrevia muito bem e ela escrevia
uma linguagem fácil da gente falar, né? Não era aquela coisa que tu tinha que adaptar. A escrita dela já facilitava a nossa lida, né? Como a gente falava para o ar, incluindo gírias, né? Que na época não era uma coisa meio nova, assim, para tu ler notícias, né? Era Sim. uma coisa meio como muita coisa da Ipanema foi, né? Sim. Lembrei de uma situação lá da Ipanema que eu queria te perguntar. Que certa vez o Nilton Fernando achou umas garrafas de cerveja guardadas atrás de um armário lá. Essa era tu, o cara que tomava cerveja no estúdio? Eu estou fazendo essa enquete eu quero descobrir, cara, quem é que tomava cerveja? Não era só eu. Tu também tomava. Quando a gente levava as ampolas lá, eu, Molécula, o Getúlio, toda essa rapaziada aí, tu também tomava uma cervejinha que eu sei. Né? Não, eu fazia de conta para não desagradar vocês, cara. Tá, para não perder os amigos. Isso. Geralmente era no sábado, né? Eu ia pro Elo Perdido lá com o Renatão e com a Carla, lembra? Pá, que fase aquela, né, cara? O Elo Perdido foi um dos melhores bares que já tivemos em Porto Alegre. Verdade. Muito legal. Mas a coisa da cerveja era mais no fim de semana, né? Que o pessoal subia a cerveja pela janela, porque a rádio ficava no primeiro andar, então, para não passar pela portaria, subiam uns saquinhos assim, amarrados numa cordinha, né? Subia pela janela. Detalhe, não era na cordinha, era nos cabos que depois colocava a Voz do Brasil no ar. E aí falhava a Voz do Brasil porque os cabos estavam tudo... Claro, né? A gente puxava nos cabos, aqueles cabos que depois tu colocava ali para colocar a Voz do Brasil, e os cabos não funcionavam, né? Porque estavam tudo, como é que é? Estrangulado, né? Por causa do peso. Eu espero que o Nilton Fernando esteja vendo isso. Eu me lembro que o Edinho e o Genésio ficavam dizendo, pô, o que tem esses cabos, cara? Nenhum cabo tá funcionando. E nós, não sei. Não presta. Isso não presta. Que barbaridade, cara. Não, para vocês verem o que compõe uma rádio, né, cara? Não, hoje em dia não se cria mais, né? Hoje tem câmera em tudo que é lugar ali. Não se pode mais tomar uma cerveja e fazer um programa de rádio, né, cara? Chegado. Mas, enfim, a Ipanema era isso, né? Isso fazia parte, assim, né, da história da rádio, para o bem e para o mal, né? Porque, na verdade, era uma coisa que não precisava, mas aí, ao mesmo tempo, isso dava digamos assim, aumentava o clima do rock and roll da rádio, né? Aquela coisa da rebeldia, né? Da contestação, sabe? Que era uma coisa que a Ipanema sempre teve. Sim. Mas não justifica, tá? Não, né? Não, melhor. Evite beber no trabalho. Beba com moderação. Bom, voltando então à tua história ali. Aí tu entra na Felusp e a gente começa... Ali foram várias mudanças, né? A gente mudava a programação, aí o Beto DJ fazia uma parte da programação, o Benim fez, o Reinaldo fez, várias pessoas, assim, participaram daquele período e a gente não conseguia subir no Ibope, que é o grande desafio, né, de uma emissora, e que, no caso, na época, a Ubra dava muita importância para isso, né, cara? Dava mais importância que a própria Ipanema, né? A Ipanema não dava muita bola pro Ibope, né? É verdade. Mas na Felusp, na época, o vice-reitor, o Leandro, para ele o Ibope era tudo, né? Chegava o dia de olhar o Ibope, era aquela tensão, né? Então, se subia 0,5, beleza, estamos subindo. Se baixava 0,5, horror. Para tudo. Mas na Ipanema a gente nunca teve esse problema, né? Porque a Ipanema sempre trabalhou com um número de ouvintes mais ou menos linear, né? Que eram aqueles ouvintes fiéis, né? Não tinha essa história de... Então a gente foi para a Felusp e não estava acostumado com isso, né? De cobrança do Ibope, que depois virou uma coisa bem mais comum, né?
até mais vital, digamos assim, né? Mas na época da Ipanema a gente não tinha, eu nunca tinha, enquanto eu estava na Ipanema, eu nunca tinha tido contato com nenhum número do Ibope, por exemplo, porque não interessava, realmente não importava. Coisa, né, média, assim, que eram os ouvintes fiéis, né? E a gente sempre teve isso na Ipanema. E aí depois mudou, como tu falou, quando a gente chegou na Felusp. Sim. E a Ipanema não tinha uma concorrência direta para ela, né? Ela seguia um caminho paralelo às outras rádios e ali ela se estabilizou, né? Sim. Então era tranquilo, assim, nesse aspecto, né? Mas aí a gente entrou nessa luta de querer, tinha que subir, não tinha outro jeito, né? E aí, de tantas tentativas de mudanças, eu acabei chegando no Alexandre Fetter. Isso aí. Isso aí. Que tu foi o primeiro a saber que eu tinha conversado com o Fetter, né? Porque foi eu que atendi o telefone. Hã? Foi eu que atendi o telefone quando ele ligou. Isso, exato. Eu estava no estúdio, né? Eu acho que eu estava fazendo, era o Digestivo, que tinha o programa depois do almoço. Olha o nome do programa, né, cara? Olha o nome do programa, mas era bem bacaninho o programa. E aí toca o telefone, né? Aí era o Fetter querendo falar contigo, né? Eu me lembro que o estúdio, a gente abria a porta do estúdio e logo dava na tua sala, te lembra disso, né? Sim. E aí eu te chamei, ô Mauro, Fetter no telefone, tu? O Fetter? Tá, foi lá, falou com ele e tal, e aí desligou, né? Eu perguntei, tá, e aí? Ele disse, quer conversar comigo, que ele tá com umas ideias, né? E para minha surpresa, tu achou legal. Mas, na verdade, a gente era a nossa tábua de salvação, né? E não era uma coisa assim absurda, porque, só para situar, né? Ele estava com ideias de fazer uma rádio rock comercial, né? Que era mais que foi a pop rock. É a pop rock, exatamente, É. né? Que foi o que era uma tendência nas rádios de São Paulo, 89 já estava, né? É. Só não tinha o nome ainda, pop rock, né? A ideia era fazer com tipo, a gente na época já estava falando 107 e não falava mais muito Felusp, né? Isso aí. Porque tava meio que na moda, né? Um número da rádio, que era o 89, na verdade, é 89 FM, né? Então tava todo mundo fazendo meio que essa jogadinha de número. Aí a gente chegou a ter um tempo 107.1 FM, sim, né? Sim. E aí, então, o Fetter veio, né? E aí eu lembro que eu fui na tua casa um dia, a gente fez um churrasquinho lá, e aí cara, o que tu acha? Vamos fazer, cara, essa loucura? E tu botando pilha, né? E eu ainda falava assim, mas cara, tu é o mais roqueiro da rádio. Aí tu vai apoiar o Fetter, que é um cara que vem do rádio comercial, né? Que era um cara que tinha fama de gostar de música pop. Magal, né? Ele tinha fama de Magal, né? Sim. Falando mais claramente, era isso, né? Eu nunca. A gente cruzou, assim, eu e o Fetter nos cruzamos assim num show no Araújo Viana, eram umas coisas assim meio. A gente se cumprimentava, porque a Dione, na verdade, na época, minha mulher trabalhava no departamento comercial da Atlântida. Então Sim. eu acompanhava ela em alguns eventos, mas assim, meio de nariz torcido, né? Tipo, esses caras da Atlântida aí e tal. E eles a mesma coisa comigo, né? Eu sei disso. Tipo, esse riponga da Ipanema aí, esses vagabundo, cabeludo e tal. E assim que a gente meio que convivia, entre aspas, né? Sim. Então foi uma coisa muito estranha, né? Ter recebido o Fetter depois, né? Desse tempo todo aí. Não, e além disso, ele cria um programa de tarde na rádio para vocês dois apresentarem. Mas não sei se o clube não foi depois, Mauro. Eu acho que. Eu acho que foi depois. Foi depois. Né? Eu não sei, eu não me lembro qual foi o horário, qual foi o primeiro horário que eu fiz. Aí depois o Porã voltou também. Eu não me lembro direito como é que foi essa. Isso aí fica meio que para mim meio que dá um embaraço aqui na cabeça aqui. Os primeiros tempos da pop rock. Mas eu me lembro que o cafezinho eu não fazia inicialmente, né? Não, isso. Né? Sim, era o Garavelo que fazia, era eu, o Garavelo, o Arthur e o Fetter. Isso éramos nós quatro que fazíamos o primeiro cafezinho, foi a gente, né? E aí quando a gente abriu a rádio em Tramandaí,
Aí o Garavelo pirou o cabeção e disse: quero ir para Tramandaí, quero morar em Tramandaí. Pra praia, meu escritório é na praia. Mas claro, é aquela coisa, caminhadinha na beira da praia, né? Trabalhar ali. E aí, nessas, a gente, bom, então, aí tu entrou no lugar do Celso. Sim. Tu entrou no lugar do Celso no cafezinho, isso eu lembro bem. E aí depois o Maurício virou produtor do programa, né? Que ele não é, no início ele não era, no início não tinha produtor, na verdade. A gente precisou de um produtor, isso eu me lembro, né? Porque o troço estava saindo do controle, né? Então a gente precisava de um produtor para botar uma mínima ordem na parada, porque senão a gente não ia conseguir dar conta, né? Sim. E aí o Maurício entrou como produtor e aí já passou a fazer parte da bancada também, né? Porque ele ficava em volta ali, né? Isso. E falava e dava uns palpites, aí já foi falando. E da mesma forma o Couto, né? O Couto estava ali, ficava rindo só. Isso e depois ele começou a falar e aí entrou também, né? Cara, que momento, né? O cafezinho foi um negócio espetacular, né, cara? Porque foi o melhor talk show que eu fiz, assim. E depois teve o Pretinho, né? Depois teve alguns outros aí que surgiram, mas o cafezinho foi o melhor de todos, porque eu acho que foi o primeiro, né? Que foi o mais espontâneo, assim, foi o que surgiu e que abriu porta para outros tantos, né? Então Sim. foi muito legal. Era muito legal de fazer, porque cada dia era uma surpresa, era uma coisa nova para nós, né? Mesmo para nós que estamos fazendo, era uma coisa nova, né? A gente via possibilidades ali que a gente não imaginava, né? E a gente se divertia muito, né, cara? Claro. Até... Isso é que era muito legal. A gente se divertia e passava isso para os ouvintes, né? Eles sabiam que a gente estava se divertindo. Então, perfeito. Até mesmo as diferenças que a gente tinha, né? Entre um e outro, assim, de estilo, de ideias, assim, elas eram potencializadas, né? Então, assim, o Arthur e o Fetter, por exemplo, que eram bem diferentes, assim, do ponto de vista de todas, aí era o Arthur e o Fetter, né? Sim. E de vez em quando o Arthur ficava brabo até, né? Porque a gente ficava se deitando dos toques dele, do Joãozinho do Oboé, tocando na Casa de Cultura Mário Quintana. O Jacozinho da flauta. O show era de graça e a 2 pessoas. Que era, O Jacozinho da flauta, que a gente criou. E tocava com o Joãozinho do Oboé. Parece que eles faziam... Sim. Mas a gente claro, tinham situações meio tensas, assim, mas elas eram rapidamente resolvidas, assim, né? Sim. Obviamente que depois, com o passar do tempo, isso foi ficando mais complicado, as pessoas algumas foram enchendo o saco, assim, né? E aí já não se conseguia mais voltar aquele clima, assim, né? Mas aí foi uma coisa que aconteceu em toda a rádio, assim, né? Que não era só no cafezinho, né? Sabe que o cafezinho, com a nossa formação, né? Porque aí depois que eu saí, bom, aí mudou, né? Mas com a nossa formação, eu me lembro, até os últimos dias, assim, tava bom de fazer, tava agradável de fazer. Claro que tinha algumas coisas, como tu falou, que ficavam, né? Que, claro, iam acumulando e tal. Mas eu adorava fazer o cafezinho, mesmo nos últimos tempos, assim. Eu achava o máximo fazer, mesmo quando a gente criou o cafezinho da tarde, né? O café das 5 depois, né? Que não era o café das 6, justamente por causa da hora do rush. Então a gente antecipou, botou o café das 5, e aí era o café das 5 e a hora do rush. Depois, esse era o horário nobre da rádio, né? Sim. E o café das 5 já foi para dar vazão ao sucesso do cafezinho, né? Porque era muita gente querendo patrocinar, era muita audiência, né? E aí se criaram as torres gêmeas, como a gente chamava, né? Isso. Que eram os 2 picos de audiência da rádio, os 2 cafezinhos. E bom, e aí, claro, muita coisa aconteceu, assim, né? O que que tu te lembra de interessante ou engraçado ou que seja importante relembrar agora do cafezinho, assim, as viagens, as festas, alguma coisa no programa em si?
Teve, por exemplo, a participação do Lobão, a clássica, né? Participação do Lobão, que ele detonou a Atlântida, né? Mas detonou a Atlântida. Ele falou, essas rádios comerciais, não sei o que, ele estava no auge do... E a gente tava dando corda para ele, né? E ele indo. E aí foi o máximo. Aquilo foi fantástico, foi espetacular. Brilhava os olhinhos. Ele falando da Atlântida e nós dando risada. Porque ele dizia, não, eu estou aqui numa rádio universitária, não deixava de ser mesmo, né? Era uma rádio universitária, uma rádio mais alternativa. E aí ele detonando as rádios comerciais. Foi um programa histórico. Acho que ele ficou 1 hora no ar, o que era uma coisa meio difícil de acontecer, né? Não, e deu outra coisa, o show dele era a promoção da Atlântida. Exatamente. E aí ele disse no cafezinho, não, eu não quero promoção da Atlântida, vou mudar isso agora, vamos fazer, a promoção vai ser de vocês. Exatamente, cara, fantástico. Teve também o cafezinho do Filipão, né? O cafezinho do Filipão também foi histórico, né? As vésperas do jogo decisivo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, aquilo foi em 2001, né? As vésperas de Brasil e Paraguai. O Brasil estava ameaçado de, pela primeira vez na história, não ia a Copa do Mundo, né? Tinha que ganhar aquele jogo. Ele trouxe o jogo para Porto Alegre, no Estádio Olímpico, eu me lembro, e ele disse que não, eu não vou dar entrevista em nenhum lugar. Jô Soares convidou ele, Jornal Nacional e tal. Não, eu só vou dar entrevista nesta rádio aqui, porque ela é uma rádio de Canoas. É a rádio que fica dentro da Ubra, a rádio Pop Rock, e ele passou 1 hora com a gente lá, te lembra? Sim, eu tenho foto disso. Espetacular, aquela... E a gente reprisava, né? Quando tinha... o que nós vamos fazer? Natal, Ano Novo, vamos reprisar o cafezinho do Filipão, que foi fantástico. Assim. E o Fábio Pagliuca, que fazia a unidade móvel, foi buscar o Filipão no apartamento dele ali em Canoas, né? Pois é, que momento, né? E o Pagliuca conta... Foi muito legal. E o Filipão, só para situar, que era o técnico da seleção, já era o técnico da seleção brasileira, que depois viria a ser o técnico campeão do mundo, né, em 2002. Mas o Brasil estava ameaçado de não participar daquela Copa, né? Sim. Nas eliminatórias. Né? O Pagliuca conta que no caminho ele ficava dizendo pro Filipão, tu tem que treinar o Inter, cara. Aí sim tu vai ser carregado pelas massas. Parado, né? Que barbaridade. E o Filipão passando ali por Canoas, dizendo, eu preciso desse prédio aqui, eu acho que eu sou sócio aqui nesse prédio, esse aqui é meu, esse prédio aqui. Acho que ele tinha metade de Canoas, era dele, né? E Caxias também, né? Metade de Caxias e metade de Canoas. É verdade. E depois, né, só para fechar essa parte de futebol, a nossa transmissão daquele jogo entre Brasil e Argentina direto do Monumental de Núñez. Né? Aquilo foi sensacional, cara. Sensacional, só que o primeiro tempo ninguém ouvia nada, né? Não, o som era uma porcaria, mas a gente foi lá, né, cara? Foi lá, cara, impressionante, cara. Eu tenho até hoje aquela credencial da AFA. Eu tenho também. Cara, aquilo é espetacular, cara. A gente, assim, para o ouvinte ter ideia, nós entramos como credenciais na imprensa, no Monumental de Núñez, para transmitir um jogo entre Brasil e Argentina válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil perdeu o jogo, né? De virada, aliás. Nunca me esqueço disso, mas foi um momento fantástico, fantástico. Muito legal. Eu acho que eu tenho ali, eu vou pegar ali só um pouquinho. Tá bom. O Brasil, me lembro que o Brasil saiu na frente no comecinho do jogo, e depois tomou a virada da Argentina com um gol do Galhardo, aliás. O Galhardo que fez o gol de 2-1, que foi o Galhardo, que é o atual técnico do River Plate. Foi ele que marcou o segundo gol da Argentina, no finalzinho do jogo. Aqui eu tenho aqui as credenciais separadas aqui, ó. Acho que é essa aqui, ó. Eliminatória Sul-Americana, Brasil e Paraguai. Não, esse é o jogo de Porto Alegre. Esse é o de Porto Alegre. O da Argentina lá era uma da AFA, uma azulzinha da AFA. Aqui tá escrito comentarista, olha só. Professor Rui Carlos Osterman. Barbaridade. Mas eu tenho essa da AFA também, cara. Ela tá aqui.
Só que agora eu não Ela... quero perder muito tempo. Eu botava ela aqui, né? Tinha o caderninho do jogo também, que eu acho que eu guardei também. Foi um grande momento. Sim. Olha, cara, eu tenho aqui, mas eu não vou ficar, né? Tem até a do Deep Purple aqui, ó. Essa aí. Tu entrevistou os caras, né? Eu entrevistei, mas não, eu entrevistei o Gillan, mas quando ele veio fazer o show da carreira solo dele, né? O Araújo Viana. No Araújo Viana. É. Isso. Mas com o Deep Purple não cheguei na época ali a gente não teve contato assim. Mas ainda falando em futebol, outro dia, eu tava lembrando outro dia quando o Darley foi no cafezinho também, né? Que eu não quis participar, e aí eu saí da sala, e aí e tu foi atrás de mim, pô, tu tem que ir, cara, pô, só porque ele é goleiro do Grêmio, e aí eu dizia, mas não é porque ele é goleiro do Grêmio, é porque ele é um chato. É que tinha rolado. A gente levava muito a sério essa história de futebol e tal, e corneteava, e um corneteava o outro. Eu me lembro que na época, na década de 90, que o Grêmio estava no auge, né? E tu ficava brabo, tu ficava de cara quando eu tocava uma flauta, amiga. Assim. Mas tu também ficava, cara. Não, pois é, aí depois em 2006, aí foi o troco, né? Aí eu que ficava bravo, eu ficava bravo. Não, olha, tia. Não, o negócio era pegado. Pegada, é verdade. Mas no caso do Darley ali, é porque ele tinha tinha tido um Grenal que ele fez um monte de coisa e tirou onda da torcida e simulou falta, fez aquele carnaval que ele fazia, né, cara? E aí eu tava especialmente puto da cara com ele, né? E aí ele foi na rádio logo depois e, eu não vou participar desse negócio aí. Saídas. Bom, mas, cara, a história daí teve muita coisa que a gente passaria horas contando aqui, né? Aliás, muitas dessas coisas, inclusive o jogo de Buenos Aires e tal, eu conto melhor aqui nessa publicação aqui de 2019, né? Que é o Pop Rock Cafezinho, que aliás tem uma entrevista com o KG, né? E foi a primeira vez que a gente se falou depois de anos, né, KG? Já tinha se encontrado e tal, em várias ocasiões, né? Mas assim, um papo um pouco mais demorado né? Fazia tempo, né? Uma vez eu fui no programa do REC na Ubra, te lembra? Cadeira Cativa, e tu tava lá. Eu fui mais cedo porque o programa foi gravado, não sei o que ele tinha um compromisso. Ele me convidava para ir direto lá na Ubra. E aí a gente se falou, tu tava lá, eu fui lá te tomar um café contigo ali na tua sala ali. Sim, porque quando vocês saíram da Pop Rock, ficou um clima meio chato assim, né? A gente, mesmo entendendo assim que as pessoas mudam de lugar, assim como nós mudamos da Ipanema para lá e as pessoas mudam de emprego sempre que acham conveniente, né? Mas assim, ficou um clima meio chato assim, porque houve a história de vocês saírem para fazer um programa parecido, e vocês saíram os três juntos, né? Tu, o Fetter e o Maurício, né? Então ficou os ouvintes pegaram muito essa coisa do é um complô, né? E aí ficou a história da traição, né? E vocês falando lá para migrar, então tinha eu migrei, eu não migrei, então ficou uma briga assim, né? E nós fazendo vinheta dizendo é cópia. Isso aí, eu me lembro disso. Mas tudo fazia parte, né? Mas assim, ó, eu, por exemplo, muitas vezes as pessoas me encontravam e diziam, cara, vocês são os traíra e tal, e às vezes até com uma certa agressividade, sabe? Sim. Porque as pessoas realmente gostavam, tinham um público muito fiel do cafezinho, né? E que esses aí não migraram depois pro Pretinho, né? Mas é que daí tu pega sabe? Os caras tentaram fazer o programa Y antes, te lembra, né? Que era na verdade, uma cópia do programa X, mas já existia o cafezinho, só que foi um fracasso, né? Então a gente pegou tudo que a gente fazia no cafezinho
o Maurício, que era o produtor, né? O Fetter, que era o âncora, e eu, que eu não sabia o que ele estava fazendo lá, né? Mas enfim, eu fui também. Pô, e pega toda a infra da RBS, pô, daí aí é fácil de fazer chover, né? Pega, pô, a RBS TV, pega a Zero Hora, pega as rádios, tudo no auge, né, da RBS, pô, aí era bem mais fácil de fazer deslanchar a coisa, né? E foi Sim. o que aconteceu. E daí, com todas as rádios da Atlântida no interior, depois toda a rede, incluindo Santa Catarina e tal, aí só foi, né? Foi que nem uma graxa. E também, de novo, né? Aquilo que eu te falei, assim como me atraiu a possibilidade de ir para uma universidade, quando eu saí da Ipanema e fui para a FELUSP na época, tudo isso me atraiu também. Tudo da RBS, né? O jornal, a rádio, a parte de esportes, toda a infra da RBS, que era, né? Ainda é uma gigante, né? De comunicação, tudo isso me atraiu também para eu sair para tentar alguma coisa nova. Cara, eu não me arrependo, porque tudo que eu fiz na Atlântida, depois tudo que a gente conseguiu com o Pretinho, depois a parte de Santa Catarina, sabe, isso foi muito legal, sabe? Isso foi muito uma coisa que eu nunca experimentei na vida, toda essa fama, entre aspas, né, que a gente tinha. Os caras fazendo fila para tirar foto, para pegar o autógrafo da gente, Mauro. É uma coisa que eu nunca experimentei isso na vida, sabe? Então foi muito legal. Essa experiência foi muito legal. E eu acho que foi na hora certa, assim, sabe? E eu acho que foi na hora certa a minha saída também. Então tá tudo certo. Tá tudo beleza. Mas quando tu saiu, tu ficou um pouco chateado com eles lá, né? Porque, pelo menos, porque dava para ver pelas redes sociais, assim. Porque naquele momento eu não estava falando muito contigo e tal. É que assim, a gente achava, por exemplo, porque o Fetter vinha com um discurso tipo, não vai sair ninguém, tipo Capitão Nascimento, assim, não vai sair ninguém. Mas ele disse, cara, se sair um, sai todo mundo, entendeu? Então a gente estava meio que blindado lá. A gente, se por acaso alguém for sair, a gente sai todo mundo e leva o Pretinho para Pampa, por exemplo, tá? Porque aí a gente vai quebrar lá a audiência. Então era essa a nossa, né? Quer dizer, o discurso dele, né? Mas agora, assim, depois de um tempo, já de cabeça fria e tal, cara, tu perde espaço, assim, para esse tipo de programa. Hoje o Pretinho é um programa teen, né? É um programa de adolescente, é uma gritaria, sabe? Tu não tem mais espaço para conteúdo, que era aquela coisa que a gente tinha no cafezinho, que a gente inicialmente levou para o Pretinho e conseguia ainda, né, dar algum tipo de falar sobre filme, falar sobre livro, falar sobre música, que é uma coisa que está tão em falta hoje em dia, né? Enfim, que a gente gostava de falar sobre isso, né? Eu particularmente, né? O Arthur, tu, que era essa parte mais cultural, digamos assim, né, do programa. E a gente conseguiu isso num primeiro momento no Pretinho. Aí depois eu comecei a perder espaço e tal, e eu acho que foi a hora certa para minha saída, mesmo acontecendo da maneira que aconteceu, assim, abruptamente, né? Mas, Sim. enfim. Mas o motivo foi esse ou foi a chamada contenção de despesas? Que foi esse, o Fetter me falou, foi contenção de despesas, né? Enfim, não é esse termo, é um termo mais sofisticado ainda, que eu ainda vou me lembrar uma hora que eu colocar alguém, não, tomara que isso não aconteça, né? Mas que eu colocar na rua, eu vou dizer, não, isso foi, eu não me lembro o termo que ele usou. Fluxo de caixa. Um troço mais sofisticado, mas enfim. Bom, aí então daí tu encerrou a tua participação lá mas tu ficou com amizade com o pessoal? Como é que é? Ou levou um tempo assim para... Não, bom, o Porã é meu irmão, né, cara? O Porã trabalhava com a gente desde a época da Ipanema, né? O Porã era estagiário na Ipanema, né? O Porã começou como estagiário na Ipanema. Aliás, tem uma história muito engraçada que eu contei para ele, que eu vou contar aqui, o Porã, ele não estava na Ipanema ainda, né? Então ele foi fazer acho que ele foi fazer um teste com o Newton lá, e o Newton contratou ele. E eu pegava o Caldrefião, que na época
eu ia trabalhar de Caldrefião, né? Que era o ônibus que parava bem na frente da Bandeirantes. E aí eu tô lá no Caldrefião meio cheio, assim, eu tô de pé, e daqui a pouco chega um maluco com uma touca da Jamaica, pega uma harmônica e começa a tocar no meio do ônibus. Eu digo, pá, cara, que esse crazy tá tocando harmônica? Eu vou começar a pedir dinheiro, né? E saí de trás, passei a roleta e fui lá pra frente. E aí parou ali na frente da Bandeirantes e eu desci. E entrei e fui trabalhar, né? Tô lá trabalhando, daqui a pouco chega o Newton para apresentar um novo estagiário, que era o Porã. Aí o Newton chega, o novo estagiário, quero apresentar para vocês. Eu olhei e disse, o louco da gaita. É o louco da gaita, cara, do Caldrefião. Esse era o Porã. O Porã tocava gaita de boca, Caldrefião lotado, com uma touca da Jamaica. Barbaridade. Eu não sabia disso aí, cara. Então, voltando àquilo que tu me falou, né? O Porã sempre foi meu irmão, meu amigo de longa data e tal. Então, Porã sempre... O Mr. P, que é um cara que eu conheci depois, né? Que é um cara fantástico, um cara espetacular. Eu conhecia superficialmente o P quando eu trabalhava em outras rádios. Ele trabalhava na Atlântida, né? E depois eu conheci ele mais profundamente. Assim, um cara espetacular. O Everton Cunha Bom, tu agora trabalhou com ele de novo, né? Um tempo atrás aí. E o Pi é um cara espetacular, um cara fantástico, assim. Aliás, ele mandou aqui um recado para ti. Então vamos lá. Ele mandou 2 perguntas também, que nem Vamos lá. Vou colocar aqui, depois a gente vai colocar o vídeo. Opa, saudações, mas que privilégio fazer parte deste podcast de Mauro Borba. Ainda mais com um convidado deste porte, KG. KG, primeira pergunta, sim, porque vou fazer 2. Primeira pergunta, o que te fez ser tão fã de admirar tanto Neil Young? Ter ele como ídolo? Diga. E segunda pergunta, digamos que o amigo passe um final de semana, tem este direito, numa ilha fantástica, linda, maravilhosa, o final de semana inteiro, com café da manhã, jantar, diversões das maiores e melhores possíveis. E pode escolher um artista famoso para estar ao lado, não pode ser o Neil Young. Sendo que algumas peculiaridades, não vai ter relações íntimas com esta pessoa, porém, ambos vão passar todo o final de semana nus, pelados, inclusive dormindo numa cama de solteiro, pelados. Que artista famoso seria esse ao seu lado? Aí está, abraço para esta dupla. Que barbaridade, cara. Que pergunta aí, meu. Eu deveria escolher uma cantora, né? Mas enfim. Mas aí, se não vai ter relação, também não adianta muito. Sei lá, por que pelado, tchê? Vai, ora. Por que, né? Vai ficar de tanga, pelo menos. Esse é o Mr. P. Tá, mas e o Neil Young tu pode responder. Não, o Neil Young é o seguinte, né? O Neil Young, eu sempre gostei desde que eu conheci o Bob Dylan, né? Eu sempre gostei desse estilo de som, que é o folk, o folk rock, né? O rock sulista, né? Dos Allman Brothers, do Lynyrd Skynyrd. Não que o Neil Young seja, mas eu tenho um grande amigo que tu conheceu também, o Oka, né? O Oka é um fã inveterado do Neil Young, né? Então eu comecei a gostar muito de Neil Young por causa do Oka. O Oka que hoje é médico, né? Artista plástico e tal. E ele ele me chamava... Gerina, ouve esse som do Neil Young, Gerina, ouve que obra. O que obra, por exemplo, que a gente usou tanto é do Oka. Olha que obra, Gerina, esse som do Neil Young. Eu fui ouvindo, fui gostando. E depois virou o lance das costeletas, né? Que eu usava umas costeletas na época do Bonfim, bem grandes aqui e tal. Eu imitava o Neil Young, aí o pessoal me conhecia, me chamava de Neil Young do Bonfim, enfim, aquelas... Mas eu sempre gostei da música dele, sempre me atraiu a música dele, a postura dele, enfim. Então é por isso, mas a origem foi por causa do Oka mesmo, foi ele que me apresentou o Neil Young. E é um dos artistas, assim, do mundo da música que mais, eu acho que tem essa coisa essa característica de rocker, né? Nas atitudes, no jeito dele, no som,
né? Ele é um rocker perfeito, né? Quase assim. Sim, ele tem um disco gravado com o Pearl Jam, por exemplo. Essa galera do grunge, por exemplo, né, cultuava ele, né? Porque ele Sim. voltou a fazer esse tipo de som nos anos 90, com aqueles discos mais elétricos que a gente tocava na Ipanema, te lembra? A Capa Preta, aquele que tinha uma música de 8 minutos, que era só guitarreira e tal. Então, ele que ensinou ele foi a grande inspiração desse movimento grunge que aconteceu na primeira metade dos anos 90, né? Que tinha o Pearl Jam, o Nirvana, o Alice in Chains, o Soundgarden, essa turma toda. O Neil Young era o mentor justamente por causa da atitude rocker, né? Do som, de se reinventar, né? Porque o Neil Young tem disco de rockabilly, tem disco eletrônico, tem disco de country mais radical mesmo. Enfim, é um baita de um artista. Sim. Não, e muita gente fala que além das músicas, dos discos e tudo, das letras, ele tocando guitarra também, ele manda ver, né? Não é pouca coisa, não. Tu te lembra que a gente viu o show dele na Praça da Apoteose, né? No Rock in Rio? A gente viu juntos o Neil Young com o Crazy Horse. Nós estávamos com o nosso amigo Érico, inclusive, também lá no Rio de Janeiro. Foi um momento incrível, né? A gente viu também, agora, tu falou isso aí, já me lembrou outra coisa do Rio de Janeiro, que foi o Robert Plant, né? A gente foi no show do Plant, que era ele com aquela orquestra dele, que fazia umas coisas meio orientais, assim, e tal. Tinha o Aerosmith também nesse show, não tava? Tinha outras bandas, Eu acho que a banda Live tinha, banda Live, aqueles gurizinhos que tocavam tinha o Aerosmith e tinha o Robert Plant, acho que foi no Morumbi, não foi no estádio do Morumbi? Não, foi no Rio esse show. Putz. Ah, tá, que ele tocou com o Jimmy Page, então? Com o Jimmy Page, isso. Era o Jimmy Page e o Robert Plant juntos. Tá, exatamente. Quem abriu esse show foi os Black Crowes. Outro baita show. E o Low Kid, que a gente foi ver, te lembra? Eu e tu fomos ver no Credit Card Hall, em São Paulo. Ah, sim. Aí nós fomos lá na casa do Marcelo Ferla. Ah, também. E aí eu tomei absinto pela primeira vez. Que momento. Que momento. É verdade. E aí nós estávamos tomando absinto e o Ferla botou um som de uma banda. Como é que é aquela banda que tem um som bem é bonito, assim, é legal? Belle Sebastian. Sebastian. E eu dizia assim, pô, mas a gente veio aqui ver o show do Lou Reed, a gente tá aqui tomando absinto e ouvindo Belle Sebastian, cara. Pô! Perla, né? A cara do Perla. Mas naquela época, assim. Não, mas foi legal. Foram viagens especiais, assim, né? Porque... É verdade. Pô, espetáculo. Bom, Cagê, tem muita história para contar, né? Mas eu acho que a gente não pode contar tudo num dia só, porque senão a gente vai encher a paciência dos ouvintes. Tem muita coisa, né? Pô, eu tô à disposição aqui para fazer a segunda parte, porque a gente se diverte lembrando coisas, né? Eu e tu, Mauro. Então, sim, para mim é diversão. E eu tenho feito assim, ó, eu fiz alguns programas anteriores reunindo alguns ex-colegas, assim, né? Juntando, quer participar, chega aí, né? E, cara, ficou muito legal. De repente a gente pode fazer uma dessas com outras pessoas também, né? Claro. Outras faixas aí. Né? A Fecris, uma galera que participou daquela época, né? Da pop rock e também da Ipanema, né? O Vitor Hugo, eu convidei ele, mas ele disse que tá num ano sabático. O alemão, cara, sabe que o alemão, ele parece que ele se enfiou embaixo de uma toca e ele tá vivendo embaixo da terra agora junto com os... Ele não responde mais WhatsApp, acho que ele não tem mais WhatsApp. Redes sociais, por exemplo, ele aboliu. Eu acho que ele tá vivendo na caverna, o alemão acho que voltou para a época das cavernas, cara. Mas ele disse que vai sair, a hora dessas ele vai voltar. Mas aí a gente combina então um outro dia com mais gente, vamos seguir esse papo aí que tem muita coisa boa para contar, né, cara? Coisa, claro, sem dúvida. Fico por ti, quando tu quiser, é só fazer o convite que eu tô aí. Tá bem. Então só um recado final aqui,
que a gente fez um sitezinho ali, o The Borba Cast, né, que está junto com o meu site, o mauroborba.com, onde vocês encontram todos os programas, tá? Ultimamente a gente está gravando assim em vídeo, mas também tem em áudio, né? Para quem quiser escutar, lavando a louça, aquela coisa, né? A louça tem que lavar sempre, né, cara? Não tem jeito. Verdade. Ou fazendo uma caminhada, de repente, em qualquer atividade assim, né? Ou aqui mesmo no YouTube com as nossas lindas carinhas aqui, frente a frente. KG, muito obrigado aí por ter aceitado aí o convite, e esperamos que a gente possa tomar uma cerveja em breve, né, cara, num lugar aberto, sem máscara. É verdade. Pô, foi um prazer participar, relembrar esse monte de coisa. E, de novo, né? Fico à disposição para uma próxima aí. E tô te esperando aqui na Serra. Aí a gente toma um vinho, não uma cerveja. Absinto não, tá? Tomamos um vinho daí. Tá, combinado. Abraço, KG. Obrigado. Tchau. Tchau.